artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Para mais uma Segunda em Cores. A combinação de hoje foi pedido para fazer uma paleta de cores com as cores da primavera e foi bem difícil fazer, na verdade, porque essa combinação pode ter todas as cores que você quiser, porque essa é a estação do ano onde tudo começa a florescer, a ganhar vida de novo depois de passar pelo inverno. E aqui no Canadá a gente vê muito bem isso. Agora no outono as folhas estão caindo, quando chega o inverno a gente olha para fora, é só árvore seca e muita neve. Mas quando começa a esquentar e a derreter tudo, os brotinhos das árvores elas começam a nascer, as flores começam a aparecer e aí fica tudo lindo com muitas cores. E por ter acabado de nascer, as cores são bem vivas, elas são bem fortes, justamente para chamar a atenção de insetos e animais. Então eu decidi escolher essas cores aqui. Bom, então vai ser a cor Violet Purple. Bom, eu tô usando os lápis da Crayola, né, como sempre. Depois vai ser o Ruby Red. Depois um rosinha claro, que é o Tickle Me Pink, o Daffodil e o Green. Então são essas cores aqui. Como eu já tava fazendo as combinações de 5 cores, né, nas outras combinações, eu tive que escolher só 5, mas eu queria escolher muito mais, mas não deu, né? Então eu tentei escolher cores que, se a gente misturar algumas das cores aqui, a gente vai conseguir criar uma nova cor ou um novo tom. Então eu queria muito colocar o laranja, porque eu acho que tem bastante flor laranja, mas eu achei que não ia combinar assim muito com essa paleta e eu não queria tirar nem o rosa e nem o vermelho, porque eu acho que tem bastante flores vermelhas, né, e rosinha. Mas enfim, o que a gente pode fazer então para criar o laranja é misturar o amarelo ou com o rosa ou com esse vermelho aqui, meio esse rosa bem escuro. E para fazer um verde mais claro, a gente pode misturar o amarelo com o verde, né? Antes da gente ir para a sequência do círculo cromático, já deixa o seu like aqui embaixo, porque me ajuda muito, sério, gente. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhuma combinação como a de hoje. E, gente, sempre apoiem os youtubers que você gosta, deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, porque quando vocês fazem isso, vocês apoiam muito o trabalho deles, então isso é bem importante. Bom, então agora vamos tentar organizar essas cores aqui dentro do círculo cromático. Vamos começar por essa cor aqui, que é o violeta, e ela vai ficar mais ou menos aqui entre essas duas cores, né, entre o roxinho e um azul. A próxima cor seria esse Ruby Red aqui, que ele é um vermelho, mas ele é um pouquinho rosado, então eu diria que ele ficaria, sei lá, mais ou menos por aqui. A próxima cor é o Tickle Me Pink, que é um rosa bem clarinho, e eu diria que ele também vai ficar perto desse rosa mais escuro, só que na parte um pouquinho mais clara, que ele vai ter um pouquinho mais de branco na composição dele. A próxima cor, então, vai ser esse amarelinho aqui, e também ele vai ter bastante branco na composição dele, porque ele é um amarelo claro, e eu diria que ele vai ficar mais ou menos aqui. E o verde, eu acho que ele ficaria mais ou menos aqui. Agora que a gente já viu a ordem das cores no círculo, vamos pro degradê. E para fazer o degradê eu fiz na ordem do círculo, porque assim eu ia conseguir criar aquelas cores que eu não consegui colocar na combinação. Então eu comecei com o violeta, depois eu passei pro vermelho, né, ou pro rosa escuro, depois pro rosa mais clarinho, seguindo com o amarelo para conseguir fazer um laranja ali do rosa com o amarelo, e por último o verde, e assim misturando o amarelo com o verde a gente consegue fazer um verde mais claro. Eu achei essa combinação muito bonita, bem viva, bem alegre. No degradê eu misturei o rosa claro com o amarelo, mas se você quiser você pode misturar o vermelho, né, ou rosa escuro com o amarelo, porque daí assim você vai fazer um laranja um pouquinho mais escuro. E lembrando que essa é só uma ideia para vocês fazerem essa combinação. Você pode adicionar outras cores para complementar o colorido de vocês, como o azul, por exemplo. Bom, e como o tema era a primavera, eu decidi desenhar algumas flores e folhas, algumas borboletas também, porque nessa época tem muito, né? Então eu fiz uma moldura de flores e no centro eu escrevi Spring, que é primavera em inglês. Eu só coloquei em inglês por espaço mesmo, gente, porque primavera é muito gigante e não ia entrar. Lembrando então que eu já falei que eu tô usando os lápis da Crayola. E pra começar a colorir, eu decidi começar pela borboletinha ali, né, que tem uma em cada canto.
e eu decidi fazer ela meio alaranjada. Então o que eu fiz? Eu pintei ela de amarelo, depois eu vim com rosa mais claro e com o vermelho e fui criando ali um tom de laranja, depois eu só reforcei. Pra fazer o corpinho dela, eu podia até ter pego um preto, mas eu decidi fazer a mistura de cor pra fazer uma cor bem escura. Então eu coloquei o roxo, o verde e o vermelho. Vocês podem ver que ficou uma cor bem escura. Depois eu comecei por aqueles brotinhos de flor e eu decidi fazer bem vermelhinho. E para as folhinhas desse brotinho eu decidi fazer um verde claro. Então eu misturei o amarelo com o verde e depois eu passei o blender por cima, porque vocês já sabem, né? Eu tô usando a folha sulfite normal, então só para tirar um pouquinho da textura. Para as folhinhas ali embaixo, eu quis fazer um pouquinho mais escuras do que o do brotinho, então eu só coloquei um pouquinho de amarelo bem na pontinha ali, mas na parte de baixo eu fiz bem escuro e vocês podem ver que eu usei o roxo, né, o violeta, para escurecer, porque o violeta tem bastante azul na composição e eu já fiz um vídeo no canal mostrando como você pode escurecer cores com outras cores, né? Então, no caso, quando você quer escurecer o verde, você pode usar um azul. E para fazer a flor de baixo, eu queria, na verdade, gente, fazer um negocinho assim bem suave na pétala de roxo, mas acabou ficando meio forte, mas eu acabei gostando do resultado final. E aí vocês podem ver que eu também usei o branco, mas o branco desse lápis quase nem funciona direito, então eu tentei passar ali o blender e, sei lá, ficou assim, meio estranho. Mas eu gostei no final. E para escurecer um pouquinho o miolo ali, eu ia usar só o vermelho, mas eu decidi usar o roxo e o vermelho por cima. Eu achei que ficou uma cor bem diferente, eu gostei bastante. E para aquela folhinha de baixo, então eu pintei do mesmo jeito daquela de cima, porque elas são bem parecidas. E para aquelas florzinhas ali embaixo, que tem um formatinho de coração, eu decidi pintar com um rosa bem clarinho. Então eu usei o rosa e um pouquinho do branco na parte de cima da flor. E como eu não fiz, né, os raminhos ali meio gordinhos para poder pintar, eu decidi usar o lápis verde mesmo e só, tipo, traçando os risquinhos por cima para ficar verdinho, assim, sabe? Pra ficar mais legal. Bom, gente, eu voltei depois pra adicionar uns detalhes naquelas folhas mais escuras lá em cima, só pra dar um pouquinho mais de volume no desenho, assim, sabe? Eu fui fazendo, tipo, uns risquinhos, como se tivesse outros matinhos, assim, no fundo dela. E também fiz isso na florzinha de coração. Pra essas florzinhas que tem na parte de baixo ali, que elas têm 5 pétalas, eu queria fazer, assim, tipo, um rosa claro com o vermelho. Depois eu queria passar usando o vermelho com o roxo. Depois eu fiz o amarelo com o vermelho mais escuro. E depois eu fiz só o roxinho. E para as folhas também foram bem simples. Eu pintei com o verde e eu fiz bem reforçado assim a nervurinha daquelas folhas com o verde mesmo, mas bem mais escuro. E depois eu passei o blender por cima para dar uma mesclada. A próxima folhinha eu pintei então de amarelo e depois o verde por cima para fazer um verde mais claro. Essa outra plantinha aí, eu usei o roxo em volta dela, assim, né? E o verde pra fazer um verde mais escuro e depois um pouquinho de amarelo no centro pra dar um pouquinho de brilho. E as folhinhas dela, sabe, que a gente pode chamar assim, eu pintei de amarelo e depois eu vim com o rosa mais claro e o vermelho um pouquinho mais escuro pra fazer essa cor meio salmão aí. E a última florzinha, então, eu passei o verde e depois o amarelo em cima. E pra pintar aquela única borboleta ali no centro, eu pintei ela de rosa clarinho, e depois eu vim com o vermelho lá e fui fazendo aqueles detalhes, né, que eu desenhei. O corpinho dela eu fiz meio roxinho, assim, achei que ia ficar bem bonitinho. E eu achei ainda que tava bem simples, então eu comecei a fazer um monte de folhinha, assim, em volta da palavra Spring, que eu achei que ia ficar bem legal. E depois, pra ocupar mais espaço e ficar mais legal também, eu comecei a adicionar com o lápis de cor mesmo, né, comecei com o rosa mais claro, algumas bolinhas. Depois eu passei pro vermelho mais escuro e depois eu passei pro roxo também, que eu acho que sempre uns pontinhos assim dá um charminho pro desenho. E depois, gente, eu comecei a pintar o outro lado do mesmo jeito, porque eu fiz um desenho espelhado, né?
Bom, e esse foi o resultado final. Eu acabei depois colocando mais umas bolinhas em volta do desenho, porque na verdade a minha câmera parou de gravar e aí depois eu fiquei com preguiça de gravar de novo. E então eu fiz mais alguns pontinhos por todo o desenho, adicionei um pouquinho mais de roxo, do amarelo, do rosa e do vermelho. Eu também adicionei com uma caneta gel algumas florzinhas por cima daquelas folhas que eu tinha feito ali no Spring. E também coloquei alguns pontinhos brancos com a minha posca nas florzinhas, nas folhas. E eu achei que ficou bem bonitinho. Também adicionei alguns detalhes nas borboletas. Bom, essa foi a combinação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pra mim. E é super rapidinho, gente. É só apertar ali o botão. E se você ainda não é inscrito, você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E aproveita e já se inscreve, porque eu posto vídeo toda segunda e quinta aqui. E também ative as notificações para vocês poderem receber as notificações dos próximos vídeos e não perderem nenhum. Lembrando que se você quer que o seu colorido com uma das combinações que eu trago aqui no canal apareça nos vídeos de segunda-feira, é só me marcar no Instagram, @anapfabits, colocando o número da combinação que você usou na descrição da foto e a hashtag segunda em cores, porque daí assim eu consigo localizar o colorido de vocês e colocar aqui no vídeo. É bem simples, gente. E caso você não tenha Instagram, mas também queira participar, é só me enviar por e-mail, que fica sempre nas informações do vídeo, e colocando também a combinação que você usou no colorido. E lembrando, gente, que vocês não precisam fazer um colorido só com um colorido inteiro com essas combinações. Nos meus vídeos passados eu mostrei que algumas pessoas usaram só em alguns detalhes do colorido e já tá valendo, tá? Não precisa pintar o colorido inteiro com essa mesma combinação. Vamos ver agora então um colorido que foi feito com uma das combinações de cores aqui do canal. Quem fez esse colorido lindo foi a Carol do Instagram, @carolrindoavida. Ela usou de inspiração a combinação de cor número 7 e ela fez essa página maravilhosa. Eu amei, ficou com um ar meio de magia, assim, um negócio bem mágico. Eu amei as cores, ficou muito lindo, Carol, parabéns! E lembrando que as referências de lápis de cor vocês vão encontrar lá no meu site combinandocores.com, onde eu coloco várias marcas para todo mundo conseguir fazer. Então é só entrar lá combinandocores.com, que na abinha combinações de cores vocês já vão ver o post com essa combinação. É só clicar e lá dentro vai ter uma tabela com várias marcas de lápis de cor que você possa ter e vocês vão conseguir fazer essa combinação. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na quinta com a segunda parte do vídeo das folhas de outono. Beijo, beijo, tchau!